Você já sentiu ciúme do passado? Seu namorado, namorada, esposa? Você já teve, né? Começou a pensar o que aconteceu, o que ela fez, como é que é, e as relações, e como é que foi, sabe? É curioso. Pode comentar realmente, né? Talvez você não queira comentar, porque, né, para não ser público isso, pode comentar no meu Instagram lá, mandar uma mensagem privada, que a gente relata lá pra mim. É interessante porque, assim, quando a gente pensa em ciúme do passado, a gente pode pensar, tá, mas o ciúme do passado, se eu não gosto do passado da pessoa, fudeu, porque o passado não tem como mudar. E aí? Então não tem jeito. Tem jeito. Tem jeito, só que. E tem técnica pra isso, isso que é interessante. Por que tem jeito? Porque você não pode mudar o passado, o fato que aconteceu, mas você pode mudar a sua relação com o passado. E aí que tá. Pode parecer um pouco assim mais complexo, mas às vezes assim, te dá ferramentas para resolver tanta coisa. Então, por isso que é questão psicológica, porque quando você está pensando no passado, o que te incomoda? Não é o passado em si, que já aconteceu. É o seu pensamento sobre o passado. Ridículo, né? De certa forma, é muito bobo pensar assim, mas ao mesmo tempo não é. Porque a gente não vive normalmente desconsiderando os nossos pensamentos, né? A gente toma os pensamentos como verdade, geralmente, e como muito concretos porque os efeitos são concretos. Então, você pensar no passado da pessoa te afeta agora e pode te afetar muito. E ciúme é foda. Ciúme é complicado pra caramba, porque as pessoas não dão a importância que o ciúme tem, porque ele. Olha o tanto de problema, de crime, se você pensar no extremo. Fora os relacionamentos, assim, a quantidade de problema que ele gera e os extremos, né? Gente matando gente, gente quebrando as coisas, tacando fogo nas coisas. Ciúme é foda. Então, assim, é bom você, se isso tá te afetando, ou você ou a pessoa com quem você tá, dá uma pensada nisso. Pra evitar até, pra evitar problemas maiores, né? E pra evitar sofrer também. Pode ser que não seja o seu caso, extremo, você não vai matar ninguém, mas isso pode ficar, você sentir que tá te corroendo por dentro, né? E é foda. E às vezes você ama a pessoa, você quer viver com ela pro resto da vida, só que aquilo tem uma coisa, sabe, agarra uma coisa na sua garganta que você não consegue engolir direito e aquilo volta e meia fica te incomodando. Uma pedrinha no sapato ali. Mas tem jeito e aqui eu vou começar a falar de algumas coisas, perspectivas diferentes, pontos diferentes que a gente consegue atacar em relação a isso. Primeiro, é possível? É possível. E isso é legal pra caramba. Você pode pensar em quando você tem isso muito forte, uma emoção muito forte. E você acredita muito naquilo, você geralmente pensa que não tem jeito. Né? Igual fim de relacionamento. Você acha que, eu não vou conseguir viver, o mundo vai acabar, mas você consegue. É porque a emoção nubla o seu pensamento, ela te atrapalha a você raciocinar bem. Então é possível. Vamos olhar um primeiro aspecto é você falar com a pessoa, com a sua parceira, parceiro. Só que aqui tem que ter muito cuidado, por quê? Não é simplesmente você não vai chegar xingando a pessoa. Né? Você é um vagabundo, você é um galinho, um babaca, um otário, sei lá, qualquer coisa assim. Eu tô falando assim, isso são palavras que as pessoas usam. Né? As pessoas costumam usar isso porque isso está envolvido com o pensamento delas. Então, por exemplo, para o homem, o passado sexual costuma pesar muito mais. Então, e ele vai atacar de formas que têm a ver com sexualidade também. E, enfim, tem vários motivos para isso que eu não vou entrar aqui, mas às vezes isso incomoda demais. Então, o falar com a sua parceira pode dizer assim, aquela velha história. Você vai perguntar quantos parceiros a pessoa teve? Talvez não seja uma boa ideia. Talvez você não consiga lidar bem com isso. Talvez seja simplesmente melhor você ignorar e não tocar no assunto. Né? Mas se você falar, ou qualquer coisa que você for falar, é o modo como você fala. Você pode falar, ó, eu tô mal porque eu tô com ciúme de uma coisa que aconteceu, eu sei que não tem como fazer nada, eu também tô com dificuldade, tô tentando lidar com isso, e vocês podem começar a lidar com isso juntos. Aí você pensa, como, né? Você simplesmente falar com a pessoa vai ajudar no quê?
Primeiro, você não vai ficar culpando ela e acusando, que isso aí vai dar mais briga e vai piorar as coisas. É porque tem várias coisas que estão relacionadas, que você consegue captar e mudar nas conversas que te ajudam. Por exemplo, a confiança. Um dos motivos do cara não confiar na mulher, pegando como exemplo, né? É ele achar que esse comportamento vai se repetir. Né? Uma possibilidade. E aí, você trocando ideia, você consegue. Muitas vezes você construir confiança. Né? A pessoa pode te assegurar. Às vezes isso já ajuda para algumas pessoas em alguns casos. Que é simplesmente a pessoa falar, não, já passou, tô com você e eu garanto que eu tô com você e tá tudo bem. Esse tipo de coisa é muito simples, né? Só que muita gente não faz e às vezes ajuda. Às vezes não é só isso o suficiente, né? Porque o cara pode continuar remoendo o passado e pode ser que não tenha preocupação com o futuro. Pode ser que seja com o passado. Eu não aceito a ideia disso. Porque essa ideia pode estar ligada com várias coisas que incomodam o cara. Por exemplo, existe uma imagem social da mulher pura. E isso ainda é muito comum. Isso está mudando um pouco, mas ainda é muito comum. E em várias sociedades isso é muito comum. Os homens têm uma tendência a querer controlar o corpo de mulher. Então a questão sexual é bem relevante para muitos homens. É possível superar isso? É. Só que isso demanda mais trabalho. Isso aqui não vai resolver. Porque talvez é uma questão de você, se você é o homem no caso, né? Você reformular a ideia que você tem sobre a pureza feminina. Isso demanda mais trabalho. Não é uma questão tão rápida assim. Não é de uma hora para outra que isso vai mudar. Mas você começar a pensar nisso e começar a pensar em alternativas a esse pensamento te ajuda. Porque pode ser que o pressuposto que está por trás disso é: as mulheres têm que ser puras. E aí, aí é uma questão sua. Você concorda com isso? Talvez isso seja o que te incomoda tanto, porque aí você acha, e isso aqui não tem nada da minha opinião, é a questão de como as pessoas acreditam nas coisas. Então você pode acreditar que porque a mulher teve vários parceiros sexuais no passado, ela não é pura, portanto, isso é horrível e etc. Entendeu? Como que é a linha de raciocínio? Só que tem outras pessoas que não pensam assim. Esse já é um caminho. Você pensar, tem outras pessoas que não pensam assim. Tem outras pessoas que lidam muito bem, tipo, passado, foda-se, não ligo. Por que elas pensam assim? Troca ideia com pessoas, né? Isso é uma forma de você já ir mudando isso, porque você vai abrindo a cabeça para perspectivas diferentes sobre uma coisa que talvez você esteja muito centrado nela, um pressuposto, uma crença muito rígida de tem que ser assim, se não for assim, não tem como. E creme, dá para mudar. E aqui eu já extrapolei, né? Que nem era esse tópico aqui, mas já fiquei como um bônus para você. Nesse caso, terapia pode ajudar bastante também, né? Uma pessoa te acompanhando pessoalmente ali. Outra opção isso aqui, de falar com a pessoa. Isso aí tem muitos detalhinhos de habilidades sociais e de relação que eu não consigo entrar nesse momento. Mas, de modo geral, tem um bom senso, sabe? Você parar pra pensar um pouquinho, você vai conseguir abordar a pessoa melhor. Né? Imaginar, isso aqui ela não vai gostar, ninguém gosta de ouvir isso, ninguém gosta de ser xingado e acusado e culpado, por exemplo. O segundo tópico é limitar a ruminação. Isso é foda porque é uma coisa do passado, é uma ideia que pode ficar voltando, voltando, voltando e você pensando naquilo, só que ao mesmo tempo você não sai do lugar porque não tem jeito e só que te incomoda. É complicado mesmo. Aí uma opção é você parar um pouco dessa racionalização, né? Se não está te ajudando, se não está encontrando saídas naquilo ali, ou se não é todo momento que você pode parar para refletir sobre isso, você consegue, na verdade, você pode tentar e ver como que isso funciona para você, viver apesar daquilo ali, né? Entende que o ciúme é um bichinho, é um dragãozinho falando no seu ouvido ali. E o passado, e aquilo lá. Só que se você parar pra ouvir ele o tempo todo e não fazer mais nada da sua vida, você complica, né?
Então você pode, imagina, é incômodo, é um barulhinho, um bichinho falando na sua cabeça, é incômodo, mas você pode seguir o baile. Você pode ir fazendo outras coisas, toca a sua vida, faz as coisas que você tem que fazer e a ideia é que você descolar da necessidade de obedecer, responder e reagir ao dragão, o dragãozinho do ciúme o tempo todo. A ideia é você deixar as coisas passarem. Isso assim, muda muitas coisas também. Se na hora que você pegar isso, você começar a colocar em prática, você perceber, você fala, nossa. Acho que tem um vídeo que chama Psicofilosofia da Não Reação, que eu já publiquei. Ele acho que trata disso, da questão de não reagir, vai te ajudar. Tem vários outros sobre aceitação, sobre atenção também, questão de controle de atenção, que vão te ajudar nisso. Porque são muitas possibilidades de formas de colocar em prática, de jeitos diferentes de lidar com isso, mas a ideia acho que já consegue, com a ideia você já consegue começar a pensar nisso e desenvolver a prática. Outra opção é desafiar os pensamentos negativos. Não precisam ser coisas contraditórias. Porque eu acabei de falar, deixa o pensamento passar. Agora eu estou falando desafio o pensamento. Não precisa, elas podem ser coisas complementares porque você pode fazer em momentos diferentes. Então pode ser que em algum momento você, na maior parte dos momentos, a ideia surge do nada. Você está lá no trânsito, dirigindo, trabalhando, estudando, e aquilo, o ciúme do passado retroativo tá te enchendo o saco ali, tá aparecendo imagens, ideias e emoções te incomodando. Pode ser que nesses momentos você use esse deixa passar, siga o baile, e em outros momentos você para pensar, falando, não, e agora? Tipo, o que eu faço com isso aqui? E aí você pode questionar esses pensamentos. Você pode trabalhar, né? O que eu tinha falado de pensar em alternativas, como outra pessoa pensaria, o que as pessoas acham disso, é uma forma de fazer isso, de você desafiar os seus pensamentos, que você está vendo outras formas de pensar, diferentes da sua, e aí você começa a colocar em questão, falar, será que meu jeito de pensar está certo? Não é tá certo ou errado, esquece isso que eu falei. Será que meu pensamento é a melhor opção que eu tenho? Será que eu posso pensar de outra forma? É por esse caminho. E aí tem exemplos de pensamento, e tem muitos, pessoas com ciúme, pensamentos padrão, que é, por exemplo, pode vir na sua cabeça, ela ficou com outros caras, e isso te incomoda. Né? Por que isso te incomoda? Você pode pensar, eu quero ser o único, de todos os tempos. Você pode. Esse pensamento pode aparecer para você, ok. Né? E é um pensamento comum até. Você pode pensar, tá, mas faz sentido? Ou pelo menos é realista eu esperar isso? Será que eu não estou limitando demais? Aí é uma questão para você pensar, porque não adianta eu te falar, entre aspas, jogar verdades ou coisas assim na sua cabeça, porque depende de. O processo é interno seu. É você que as ideias vão cozinhar aí, e você que vai acreditar ou não nas coisas. Então não adianta alguém te dizer. Se fosse assim, era simples, né? Alguém te diz, pense de outro jeito. Você fala, beleza. Seria ótimo, mas não é tão simples. Então esses diálogos internos podem ter muitos elementos irracionais no sentido, não é para não precisa se sentir ofendido, mas são elementos irracionais no sentido assim, até de serem pouco realistas mesmo, né? É possível que você seja a única pessoa com quem seu parceiro teve relações na vida, relação amorosa ou sexual, que seja. É possível. Só que assim, isso é raro, né? Hoje em dia isso é raro. E mesmo que seja possível, isso é bom, sabe? Será que. Qual que é o custo-benefício de pensar assim, de querer as coisas assim? Será que não é uma coisa muito difícil e muito trabalhosa e muito arriscada você querer isso? Então, tô julgando pensamentos para você pensar. Então você pode avaliar racionalmente também os pensamentos e pensar se está sendo racional, se está sendo realista, se está funcionando bem, esse tipo de coisa. E não é rápido, né? Os pensamentos podem ir voltando. Então, você pode chegar a uma conclusão, né? Realmente não faz sentido esse pensamento. E ele volta depois. Então, é normal. É um padrão que você tem já há um tempo, não vai mudar
de uma vez só. Não é tão simples, né? Às vezes muda, você tem um site, muda algumas coisas. Outras vezes é na repetição. Você tem que ir criando novos caminhos de pensamento e eles se tornarem hábitos de pensamento. Você vai mudar seus hábitos de pensamento. Se o seu hábito hoje em dia é pensamentos de ciúme, você tem que mudar. E isso tem que se tornar habitual. Trocar seus hábitos de pensar, isso vai afetar o que você sente, como você se comporta e como você se relaciona. Outra coisa é construir autoestima. Pode estar relacionada a baixa autoestima e é comum, por exemplo, nesse caso, a comparação, né? Você pode pensar, se o antigo parceiro era melhor. Eu estou dando exemplo de homem porque o ciúme do passado é muito comum em homem e o que eu comentei de questão sexual, mas troque também. Mulher também tem ciúme do passado e às vezes fica doida por causa disso também. Igual homem fica doido, todo mundo fica doido. E um vai botando o outro doido e a gente tudo se ferra nessa história, né? É, Daí, essa comparação, ela é complicada, assim. É fácil dizer, não se compare. A gente quer falar isso como se fosse simples, mas não é. Essa comparação pode vir automaticamente na sua cabeça. E nós somos animais comparadores. Não tem como diminuir, mas isso ainda acontece. A gente está avaliando o mundo o tempo todo. Só que se você tem esse sentimento de inferioridade, você pode construir a sua vida de forma a melhorar isso. Isso pode te tornar, melhorar a sua autoestima e equilibrar mais as coisas. Você pode não se sentir tão inferior. Pode ser que isso não seja uma questão, sabe? Pode ser que a sua avaliação de inferioridade seja sua. Talvez o seu parceiro não ache que é assim. Ou talvez não importe. As coisas mudam e as pessoas são muito diferentes. Tem coisas boas e ruins. E talvez você tenha coisas boas que outra pessoa não tinha. Então tem várias possibilidades de configuração disso aí. Um outro tópico é evitar investigar o passado do parceiro. Falar isso para pessoa com ciúme é complicado, né? Porque a investigação tá bem presente. Só que pode ser, eu sei, a curiosidade mata, você tem aquele ímpeto, não, eu tenho que descobrir, só que talvez não seja a melhor coisa, né? Talvez você consiga lidar de outras formas com esse sentimento com essa curiosidade, com essa, entre aspas, necessidade de saber, que talvez é melhor do que você investigar e não conseguir lidar bem com aquilo ali, sabe? Por exemplo, o número de parceiros, como eu comentei. Às vezes é melhor não saber. Muita gente fica pior sabendo. Muita gente. Aí você pode avaliar se vale a pena, né? Isso vai melhorar a sua vida, só vai te deixar com mais ciúme. Sabe? Tem coisa que você pode sentir que é urgente, você tem que fazer, mas se você parar para pensar e analisar bem, talvez não seja a melhor alternativa. Outra opção é aceitar, como eu falei. Eu falei de aceitação em outros momentos. Aqui tem que sempre ter um pouco de cuidado com isso, não precisa se incomodar. A questão não é aceitar qualquer coisa, né? Você pode ter seus valores e princípios e falar, isso do passado eu não aceito. Pode ser que é uma questão importante para você. Só que, supondo não, o passado você não pode mudar. O que você vai fazer, né? Se alguma coisa tem que mudar se você quer parar de sofrer, né? Ou se não é o passado, é você, é a sua relação. Alguma coisa vai ter que mudar em você, porque o incômodo está em você. Não estou dizendo que a culpa é sua. Eu estou dizendo que ou você vai ter que passar por uma. O superar o ciúme retroativo vai ter que passar por uma reformulação de alguma coisa em você. Por exemplo, tirar o incômodo é reformular alguma coisa em você. Pode ter a ver com a relação, né? Não estou individualizando a questão. Pode ser que, por exemplo, vocês consigam construir uma relação de confiança e de amor e etc. E aí isso acaba tornando o passado menos importante. E em algum momento isso não te incomode mais. Pode ser também. Só que o negócio de, não aceito isso de jeito nenhum, você pode estar lutando batendo a cabeça na parede. Porque se é imutável, como que vai mudar? Alguma coisa tem que mudar no presente ou no futuro para você lidar com isso. Se você não aceita de jeito nenhum, é uma verdade inexorável, não vou aceitar, o que você vai fazer? Porque o passado é imutável, não tem como mudar. Então
Te resta o quê? Não aceitar, né? Talvez vai perder a relação por causa disso, ou aceitar e conseguir lidar com isso. Entende? A aceitação é uma. Às vezes ela é a resposta possível, né? Ela é a melhor resposta. Aí é uma questão sua também. Você pode dizer, não, não aceito isso e acabou. Pode ser uma questão. E você não consegue aceitar mesmo. Mas, novos caminhos de pensamento. Pensa aí, será que dá para aceitar isso aqui? Será que é melhor eu aceitar isso aqui? Se eu aceitar, eu vou ter mais benefícios e eu posso usar toda essa energia que está presa no passado em outras coisas? Possibilidades. O que você pode mudar são suas reações, né? Não deveria ser assim, teria que ser de outro jeito, são os imperativos, né? E aí as consequências disso, né? Isso vai. O que isso vai dar na sua vida? Então, aceitar é uma questão, se você quiser discutir, conversar, a gente desenrola isso aí, porque é uma questão que gera muito mal entendido. As pessoas entendem mal o que é aceitar. Não é aceitar tudo que a pessoa faz. O que eu já expliquei. Se você achou estranho, volta o vídeo um pouquinho e vê de novo. Pensa um pouquinho melhor. E vê mais conteúdo sobre isso, né? Os que eu comentei aí que já existem. Outro tópico é repensar seus pensamentos, né? Como você viu, pode não ser tão simples, no entanto, as grandes mudanças podem estar aí. Por exemplo, em muitos casos de ciúme retroativo, ele está ligado ao ideal de pureza. Eu já adiantei isso aqui. Então você pode achar, a pessoa não presta por causa disso, por causa do passado. E aí complica pra caramba, né? Eu adiantei o tópico, né? Já tá aqui. Aí você pode reformular esse ideal de pureza. E a ideia de perfeição também, eu lembrei. Essa é uma questão bem presente em casos de ciúme. A ideia de que as coisas têm que ser perfeitas e as relações têm que ser perfeitas, incluindo o passado. As relações do passado não podem ser assim, porque se forem assim, se foi assim, essa pessoa não é perfeita. Então essa ideia de pessoa perfeita, que né, é uma ideia romântica e tal, ela pode trazer muitos problemas, porque você vai lidar com a pessoa na vida real, você vai tomar na cara. Você vai falar, ela não é perfeita. E você vai se ligar que você pensar bem, você não é também. Porque ninguém é. Essa questão de perfeição é uma ilusão. O que é perfeição? Tem alguém perfeito? Sabe? Não tem nenhum probleminha. É difícil ver, considerar isso que seja assim. Mas a gente age conforme ilusões assim o tempo todo, sem perceber, mas a gente age. Então é um outro ponto importante para você pensar. Um é o ideal de pureza e o outro é a ideia de perfeição. Então esse aqui eu joguei um monte de coisa para você começar a pensar, né? Você já e é pensar mesmo, não é só me ouvir, né? Para e pensa, né? O seu trabalho elaborando as coisas na sua cabeça, tentando pegar a informação aqui e usar ela como ferramenta para você pensar, isso vai provocar mais mudanças, né? Porque você pode estar ouvindo enquanto eu estou falando, só que ao mesmo tempo é um tempo diferente. Por mais que eu fale devagar, é acelerado porque você tem que acompanhar meu ritmo. Você mal teve tempo de pensar numa coisa e já está falando outra e outra e outra. Então, pensa mesmo. Pensar é uma coisa prática. As pessoas não se ligam nisso, mas pensar é prática. Seu cérebro está funcionando de uma certa forma, e você bota para funcionar de outro jeito, com pensamentos diferentes. Então, isso é prático, né? Tá pensando de modos bem concretos de mudar as coisas mesmo, e muitas vezes passa por pensamento, por cognição. Então, nem sempre é fácil, mas é possível. A questão é essa. Aqui depois eu comento do Livre do Ciúme, que é um treinamento que a gente tem online. É auto-aplicado. Então você não precisa, se você quer fazer sozinho, tudo bem, né? Você assiste as aulas, você pode comentar lá, a gente troca ideia, mas caso você queira, eu quero fazer sozinho, eu não quero conversar, nada, tudo bem também. Tranquilo. Tem um módulo só sobre isso, só sobre o ciúme retroativo, porque ele é uma questão importante, que é para deixar como deixar o ciúme do passado no passado. Então, é um curso online, né? Tem um monte de módulos, tem um só para isso. E assim, aqui eu dei algumas ideias a respeito disso. Só que as coisas,
Você pode imaginar assim, pode ser que isso te ajude já. Então depende de pessoa para pessoa. As técnicas funcionam diferentemente de acordo com a pessoa. Para certas pessoas, um tipo de técnica funciona mais, para outras, outro. Então lá a gente expande a coisa muito mais, né? Então tem muito sobre, eu explico muito sobre a parte cognitiva, por exemplo, a ideia de mudar a crença, de ideal de pureza, etc. Eu explico tudo, a estrutura, né? O que que são crenças, o que que são suposições, o que que são pensamentos automáticos e como que você muda essas coisas, né? As crenças são mais estruturais, por exemplo, mulheres têm que ser puras. Pode ser uma crença muito estruturante e ela gera um monte de pensamentos e suposições que te geram ciúme, por causa, às vezes, o passado não é como você gostaria. E se você mexe nessas crenças, nessa coisa muito básica, que ela tá na base do ciúme, você muda a parada. Então você pode tirar isso, você destrói o ciúme, né, nesse caso. Só que aí, por exemplo, é o ciúme do passado, aí pode ter ciúme por outros motivos. Então lá tem um monte de coisa, de técnica relacional, comportamental, cognitiva e questões mais emocionais também, fisiológicas também tem. Então é para atacar de todos os lados possíveis, não é para você fazer tudo, você não deve precisar de tudo, mas são ferramentas. É a parada mais completa que eu já vi sobre ciúme, porque eu fiz um negócio muito grande de pesquisa, peguei tudo que tinha e falei de bom e vou organizar de tal forma que essas coisas sejam acessíveis para todo mundo. No caso, por exemplo, terapeutas também, você pode entrar lá para usar, porque o pessoal não sabe tratar ciúme direito também, não tem muito material ensinando, né, psicólogos, psicoterapeutas a trabalharem com ciúme. É estranho, é muito, na verdade é muito bizarro assim. Quando eu descobri, eu falei, como assim? O ciúme é tão complicado, causa tanto problema e não tem guias de tratamento direito. Muito esquisito. Mas é isso. Então, assim, fala comigo. Você pode me mandar mensagem sobre o curso. Acho que eu coloquei aqui um banner. É, sobre o que a gente falou também, sobre algum ponto que você tiver dúvida. Você pode me mandar mensagem privada no Instagram, se você não quiser se expor. Mas se você quiser comentar, trocar ideia sobre ciúme, tô aí. Vamos trocando ideia. E vamos melhorando as coisas. Dá para mudar muita coisa. Acho que isso é mais importante, te deixar essa mensagem, pelo menos, de que não é uma coisa inevitável, sabe? Você consegue mudar assim. Beleza? Um abraço.